Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo chegamos hoje à celebração da festa do batismo do Senhor, que encerra o tempo do Natal. O Verbo de Deus encarnado como luz das nações, hoje se manifesta nas águas do Jordão e é apresentado como um filho muito amado. Jesus se coloca na fila da humanidade para receber o batismo de João e se faz solidário com a pessoa de boa vontade que busca o sentido da vida. Então, nesta celebração, também fazemos memória do nosso batismo e confiamos nas mãos do Senhor todas as pessoas que serão batizadas ao longo deste ano. Então, a primeira leitura está em Isaías, capítulo 42, versículo 1 a 4, depois o versículo 6 a 7. Isaías, capítulo 42, versículo 1 a 4, depois o versículo 6 a 7. Assim fala o Senhor: Eis o meu servo, eu o recebo. Eu o recebo. Eis o meu eleito, nele se compraz minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, e ele promoverá o julgamento das nações. Ele não clama, não levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. Não quebra uma cana rachada, nem apaga um pavio que ainda fumega, mas promoverá o julgamento para obter a verdade. Não esmorecerá, nem se deixará abater, enquanto não estabelecer a justiça na terra. Os países distantes esperam seus ensinamentos. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro de aliança do povo, luz das nações, para abrir os olhos dos cegos, tirar os cativos da prisão, livrar do cárcere os que vivem nas trevas. Então, aqui na primeira leitura, do livro do profeta Isaías, o Senhor fala para a gente: Eis o meu servo, nele se compraz minha alma. Então, eu, Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te constituí como centro da aliança do povo, luz das nações. Então, que nós possamos ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, né? Que nós possamos, na leitura do livro do profeta Isaías, na primeira leitura, nós temos aqui o primeiro cântico do servo. Vemos que a missão de Jesus será marcada pelo sofrimento. Ele não clama, nem levanta a voz, nem se faz ouvir pelas ruas. O seu sofrimento, contudo, será de ordem sacrificial. Sofrerá para salvar os outros. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Atos, capítulo 10, versículo 34 a 38. Atos, capítulo 10, versículo 34 a 38. Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertença. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Então aqui, na segunda leitura, os Atos dos Apóstolos, Pedro tomou a palavra e disse: De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção de pessoas. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça. Então, aqui, Pedro também fala aqui na segunda leitura. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Então, que nós possamos dar testemunho da palavra de Deus, dar testemunho do Evangelho de Cristo e anunciar a boa nova do reino a todos e sempre colocar em prática o que Deus fala para a gente, darmos testemunho sempre da sua palavra. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 17. Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 17.
Naquele tempo, Jesus veio da Galiléia para o Rio Jordão, a fim de se encontrar com João e ser batizado por ele. Mas João protestou, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe: Por enquanto, deixa como está, porque nós devemos cumprir toda a justiça. E João concordou. Depois de ser batizado, Jesus saiu logo da água. Então o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus o meu agrado. Então, na festa do batismo do Senhor, nós encerramos o tempo do Natal com a proclamação pública de que Jesus é o Filho amado do Pai. Conforme escutamos no Evangelho, nas margens do Rio Jordão, o precursor João pregava sobre a necessidade do arrependimento dos pecados e sobre a conversão. Seu sinal visível era o batismo realizado com água e de caráter penitencial. Algo inusitado acontece nessa oportunidade. Quando o Senhor Jesus entra na fila para receber o batismo de João, o céu se abre. O Espírito, em forma corpórea de pomba, pousa sobre ele. Então, escuta-se a voz do Pai, que proclama Jesus como seu Filho amado. Ungido pelo Espírito, o Pai confia ao Filho a autoridade de Messias, cuja missão é libertar e salvar todo o povo de Israel e todos os filhos de Deus dispersos pelo mundo. Então, o batismo do Senhor está em vistas de sua paixão, morte e ressurreição. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.